A pouco mais de 6 meses das europeias de 2024, o clima ainda não é de despedida no Parlamento Europeu, mas já se fazem balanços. Um balanço muito positivo. Em 2019, também, quando começámos, não esperávamos uma pandemia pelo meio, que dificultou um pouco o nosso trabalho enquanto parlamentares, e na política o contacto pessoal é muito importante, mas eu acho que nós demos passos muito significativos em vários domínios, mas eu destacaria aqui a questão do ambiente e o facto de a Europa ter aprovado a primeira lei europeia do clima. Eu acho que é um sinal, e isto aconteceu durante a pandemia. Eu acho que é um sinal muito claro do compromisso da União Europeia. A União Europeia é um projeto de gerações e do compromisso da União Europeia com as novas gerações. Lídia Pereira, uma das deputadas europeias mais jovens, foi eleita nas eleições de 2019 com apenas 27 anos e hoje tem 32. É eurodeputada do PSD e antes de aqui chegar a Estrasburgo passou pela juventude partidária do PSD, a Juventude Social Democrata, e entretanto, já depois de ser eleita, chegou também ao cargo de presidente dos Jovens Populares Europeus, o grupo político em que está o PSD. Aqui no Parlamento Europeu trata sobretudo assuntos relacionados com a economia e também com o ambiente. Duas áreas emergentes e que marcaram a agenda do Parlamento Europeu nos últimos 4 anos, a par de uma pandemia que obrigou à adaptação. Acho que há momentos solenes, como por exemplo o momento do voto, quando nós estamos sentados no plenário e votamos, que passaram a ser digitais, não é? Mas não nos podemos esquecer que foi devido às circunstâncias, porque eu acho que é importante esta presença solene num momento tão importante que decide muitas coisas e que tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. Mas eu acho que ficou muito claro a importância do contacto pessoal. Paulo já fez a sua intervenção maravilhosa. Não foi nada maravilhosa. Maravilhosa foi a sua. Espanha não se cala e nós também não. Este Parlamento não pode ser o refúgio de quem foge à justiça e não pode ser o palco daqueles que querem a desintegração de Espanha e a destruição da Constituição. Este é um debate europeu. O acordo de Sánchez viola a Constituição, mas viola também os tratados e os valores europeus. Não, mas o que é que o Paulo achou da intensidade do debate? Eu achei que foi um debate vivo, ao contrário do que costuma acontecer no Parlamento Europeu. Sim. Normalmente são debates um bocadinho mais formais, muito articulados, e este não, este foi muito mais espontâneo, acho que foi. Mas estamos sempre limitados a retorquir. Sim, não existe a possibilidade de resposta, ou por outro, existe, porque eu pedi um cartão azul. Que era para responder, que ao Pedro Marques não quis responder, porque hoje em dia têm medo, não é? Sr. Rangel, com uma total desonestidade intelectual, veio a Espanha fazer um discurso sobre a Espanha Una, sobre a Constituição. O que escreveu ele em 2017, quando governava o PP em Espanha por alturas do referendo na Catalunha. Rangel escreveu, e cito: "Por mais que custe aos mais conservadores, a unidade de Espanha só pode ser mantida com um modelo federal." E dizia mais: "É politicamente errada a fixação no argumento jurídico e legal. A Constituição e as leis podem mudar-se. O argumento tem de ser político." Isto era Rangel em 2017. Agora é discursar em Madrid na defesa do Estado Uno e da Constituição. And I would ask you, President, to also verify the behavior of this speaker, Mr. Marques, because he accused me of being intellectually dishonest. So he asked for fair treatment, and he is the first to have no fair treatment. And I'm not going to answer, but he has to study my books. Vai ter que estudar, Pedro Marques, tem que estudar. Quando quer falar, tem que estudar. Mas foi um debate positivo, acho eu. Foi um debate positivo.
debate. E para o PP, acho que foi... Para o PP foi claramente um debate muito positivo. Estamos em Estrasburgo, em França, na sede do Parlamento Europeu. É aqui que os eurodeputados passam pelo menos uma semana de cada mês nas chamadas sessões plenárias. É também aqui no hemiciclo onde discutem e aprovam aquilo que são as leis que poderão definir o futuro do projeto europeu. São mais de 700 eurodeputados, 21 deles são portugueses. Além das sessões plenárias no hemiciclo, o resto do tempo dos deputados europeus é dividido em comissões parlamentares, tal como no Parlamento Português, e em reuniões, principalmente dos grupos políticos a que cada partido pertence. Young Members Network, que são os jovens deputados do grupo do PPE. E, portanto, nós normalmente temos pequenos almoços ou reuniões com os comissários e com colegas, com académicos. Não acontece sempre, mas é sempre uma boa maneira de começar o dia. E este formato do pequeno almoço surge por algum motivo em especial ou já é tradição? Não, tem a ver sobretudo com a nossa agenda, que normalmente está bastante cheia, e portanto é o único momento da manhã em que ainda conseguimos encaixar alguma coisa, portanto é mais por facilidade de conjugação de agendas. Para quem não tem ideia, isto aqui no Parlamento, pelo menos quando estamos em Estrasburgo, na sessão plenária, isto começa sempre muito cedo. Já estava aqui antes das 8 da manhã. Sim, 7h30. E isso também tem a ver com a capacidade para os deputados poderem rentabilizar mais o dia com tantos encontros e reuniões? É uma semana muito concentrada e, portanto, nós temos que tentar otimizar o nosso tempo. A vida dos eurodeputados é dividida entre Bruxelas, na Bélgica, e Estrasburgo, em França, a mais de 2.000 quilómetros de Portugal. A grande dificuldade é fazer chegar aos portugueses o trabalho desenvolvido no hemiciclo. E é evidente que os assuntos da agenda política nacional têm prioridade face àquilo que se passa em Bruxelas ou em Estrasburgo. Acho que de facto tem havido um esforço, mas é um esforço que ainda não é suficiente. Infelizmente ainda acontece o típico caso de externalizar as coisas negativas, portanto culpabilizar Bruxelas e Estrasburgo, e isto acontece muito sobretudo nos governos, no governo, e depois de nacionalizar os méritos e, portanto, há sempre esta dicotomia que continua a ser difícil de resolver. É durante os 4 dias em que os eurodeputados estão reunidos na sede do Parlamento Europeu que se intensificam os pedidos de entrevistas da parte dos órgãos de comunicação social europeus. Por norma, as declarações são prestadas numa zona dedicada à imprensa. Claro que isso varia consoante os dossiês que nós temos em mãos, os temas quentes na agenda dessa semana, mas normalmente há entrevistas regulares e há um contacto regular com os jornalistas também dos órgãos internacionais. Esta em particular foi sobre ambiente, esta entrevista? Foi sobre a COP28, que vai ter lugar nas próximas semanas e que é aqui uma reunião anual de grande importância, uma vez que o tema das alterações climáticas e o ambiente continua na agenda política, e bem. Além dos métodos tradicionais para comunicar, a pandemia obrigou a uma adaptação para chegar a mais europeus e, neste caso, aos portugueses. A utilização das redes sociais é cada vez mais importante para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos eurodeputados. Olá a todos, hoje aqui a partir do plenário vamos começar a sessão de votos daqui a pouco tempo e é uma sessão que vai durar cerca de 3 horas. Temos relatórios bastante importantes a votos, nomeadamente a revisão dos tratados. Portanto, eu mais logo volto aqui a contar-vos os resultados. A COP28 será o próximo grande desafio da eurodeputada do PSD, Lídia Pereira, participa pela 3ª vez na Cimeira Climática Global. É muito importante a ocorrência destas reuniões, destes fóruns multilaterais, porque traz todos os parceiros que acabam por ser parceiros-chave nas questões ambientais. Nós não podemos esperar que a União Europeia sozinha faça o combate às alterações climáticas. Isso é impossível e é impensável. Nós temos um planeta habitado por muitas outras populações e geografias e que, portanto, têm elas também que contribuir para esse esforço.
Esta iniciativa que hoje discutimos representa um passo crucial na nossa luta contínua contra as alterações climáticas. A necessidade de um quadro de certificação da União para a remoção de carbono alinha-se com os objetivos do Acordo de Paris e o nosso compromisso de alcançar a neutralidade climática coletiva até 2050. Aliás, com a velocidade a que estamos a reduzir emissões, sem um contributo significativo da remoção de carbono, nem a Europa atingirá a neutralidade climática em 2050, nem o planeta será capaz de atingir as metas do Acordo de Paris. O número de mortes por causa das alterações climáticas ou os prejuízos graves de bens e da natureza aumentam a cada ano. Não há planeta B, mas continuamos a não fazer o suficiente pelo planeta que temos. A Europa lidera, mas não consegue fazer sozinha o que é necessário para salvar o planeta. A eurodeputada portuguesa, que integra a delegação do Parlamento Europeu no Dubai, é uma das mais novas entre os pares, sobretudo os portugueses, mas garante que a idade nunca foi um critério importante para o trabalho desenvolvido. É importante combinar a experiência e a juventude, e isso é válido para qualquer exemplo nas nossas vidas, seja na empresa, seja na escola, seja no Parlamento. Vinha um pouco a medo, mas a verdade é que fui tratada como um par, portanto não houve aqui uma discriminação positiva ou negativa pela minha juventude. Reeleita líder da Juventude do Partido Popular Europeu para um mandato de 2 anos, em junho de 2023, Lídia Pereira fala por experiência própria e pede mais jovens na política. Os riscos e os desafios que temos pela frente, não só em Portugal, mas também na Europa, precisam de trazer mais jovens para lugares de decisão e essa tem sido uma mensagem que eu tenho passado. Temos que estimular mais jovens a não terem medo, a terem coragem de se apresentar a eleições. Do palco de Estrasburgo, há críticas para a relação entre União Europeia e Portugal, nem sempre recíproca. A União Europeia vai muito além dos fundos europeus e o compromisso de Portugal deveria ser assumir que quer passar a ser um contribuinte líquido para a União Europeia e não estarmos permanentemente sempre à espera dos fundos europeus. A 9 de junho de 2024, a União Europeia joga o futuro. A eleição para o Parlamento Europeu promete ser decisiva, sobretudo na escolha entre moderação e radicalismo. Durante estes 4 anos ficou muito claro uma coisa. A polarização só acontece se os partidos moderados não participarem ativamente na sua própria moderação. E é preciso dizê-lo, e tem havido um grande compromisso da esquerda em colocar de lado o centro-direita. E estamos sobretudo numa altura, acho eu, em que é cada vez mais importante ouvir do que necessariamente falar. Ainda não sabemos quem serão os próximos portugueses a pisar o tapete vermelho do Parlamento Europeu. Isto porque, neste momento, as preocupações estão centradas nas eleições legislativas de 10 de março do próximo ano. Um pequeno precalço no calendário eleitoral português que deixa muitas dúvidas sobre o futuro da representação portuguesa na Europa. Relativamente a Portugal, eu acho que será um cenário que inevitavelmente será condicionado, eventualmente, pelo resultado das eleições em março, mas eu acho que aí há uma grande responsabilidade dos partidos políticos nacionais, na gestão que fazem da sua mensagem, em lutar pela democracia. E da Europa há uma transposição para a realidade portuguesa. O PSD tem que se manter afastado do Chega. O PSD já foi claro, não há alianças com partidos xenófobos, nacionalistas, com narrativas populistas e extremistas. Aliás, seria interessante ouvir o mesmo do Partido Socialista, porque o Partido Socialista, por oposição, continua a considerar sempre alianças com partidos que também são extremistas e que são anti-União Europeia, e que são anti-NATO e que são anti-zona euro. Com o discurso nacional afinado e no final do primeiro mandato no Parlamento Europeu, Lídia Pereira mantém a disponibilidade para ser candidata às europeias do próximo ano, mas garante estar preparada para qualquer cargo político. Eu, em 2019, quer dizer, não era propriamente
líquido ou expectável que houvesse uma jovem de 27 anos a integrar a lista do PSD e ir em número 2, não é? Fazia uma pergunta há 4 anos atrás, mas está preparada para ser eurodeputada? Fazem essa pergunta a um candidato a Primeiro-Ministro, está preparado para ser Primeiro-Ministro? Nós temos que estar, é óbvio que nós estamos preparados e vamos aprender ao longo do exercício do cargo. Houve muitas coisas que nestes 4 anos melhorei e aprendi e outras que passei a fazer de forma diferente. Eu acho que ser presidente da juventude, da maior organização de juventude política da Europa, tendo tido também a minha experiência profissional, no caso no setor privado, mas podia ter sido no setor público, esta experiência aqui no Parlamento Europeu, passo a passo vão sempre enriquecendo a nossa vida e enriquecem-nos enquanto pessoas e, portanto, estamos preparados. A crise política em Portugal baralhou as contas no caminho para as eleições europeias do próximo ano. Em 2024 ainda não sabemos quem serão os eurodeputados portugueses que se vão sentar aqui dentro neste edifício, no plenário, onde são tomadas as decisões que impactam a vida de cada português. Teremos que esperar pelas eleições legislativas de 10 de março de 2024 para ficarmos a saber quem será governo em Portugal e depois então os partidos políticos concentrarem atenções nessas europeias do próximo ano. Com a imagem de Artur Pinho e a produção de Mariana Venâncio, João Pereira, o Porto Canal em Estrasburgo, França.